Muito bem, irmãos, é um prazer estar novamente com os irmãos para refletir sobre a palavra do Senhor. Eu vou pedir para que você já deixe a sua Bíblia aberta no livro do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, e nós vamos ler oportunamente a partir do verso 28. Mas antes, porém, eu gostaria de trazer aqui algumas considerações, introduzindo assim a nossa fala nesta noite, que é o seguinte: em nossas vidas, tomamos decisões todos os dias. Todos os dias nós estamos tomando decisões, estamos nos posicionando, quer seja na vida pessoal, quer seja nos negócios, diante da sociedade, até mesmo dentro dos ministérios que Deus tem chamado para você desenvolver. Nós fazemos isso no âmbito das sociedades da nossa igreja, no âmbito do conselho, estamos sempre tomando decisões. Somos sempre desafiados a tomarmos posicionamentos, estejamos conscientes ou não. E toda decisão por uma determinada opção ou alternativa em detrimento de outra, acontece com base em nosso conjunto de crenças, de valores, de experiências, do que pensamos ser certo ou errado. A isso nós chamamos de ética, que é conhecido de todos. E fazendo uma pesquisa no dicionário da origem da palavra ética, nós encontramos lá que ela vem do grego ethos, que significa modo de ser, significa caráter, significa comportamento, incluindo aí os seus hábitos, costumes e práticas. E precisamos dizer uma coisa, que é o seguinte: o caráter ilibado, um comportamento exemplar, incluindo todos os costumes, práticas, um comportamento exemplar, um modo de ser exemplar, tudo isso que sintetiza a ética, que significa ética, não faz entrar no reino de Deus. E nós estamos cansados de ver pessoas que dizem: eu não roubo, eu não mato, eu não tenho vícios, eu não tenho isso, como se isso fosse algo que o credenciasse a acessar o reino de Deus. Mas o reino de Deus apresenta uma ética própria e bem definida. Certa vez, o mestre da lei chegou para Jesus e perguntou: qual seria a lei mais importante, ou o mandamento mais importante? E é lógico, dentro de muitos padrões éticos, registrados na palavra do Senhor, exigidos na Bíblia, Jesus apresenta aqui o resumo. E é exatamente esse texto que eu quero ler com você, quando eu disse para que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao verso 34. E eu convido para que você possa ler comigo nesse instante. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus.
e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Aqui vamos entender os fundamentos da ética do reino de Deus. Vamos entender aqui nessa resposta que Deus dera àquele escriba e que Deus está dando a mim e a você, para entender que há 3 pilares, 3 colunas da ética do reino. Nessa resposta que Jesus dera ao escriba. E a primeira coluna está muito clara: ame a Deus. Aqui está o comportamento mais importante apresentado por Jesus, recitando aqui o Pentateuco, que nós temos estudado tanto na escola dominical, né? Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, o comportamento citado é de amarmos em primeiro lugar o Senhor, com tudo que temos e com tudo que somos. E fazendo isso, de fato, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria para que vivamos, ou para se viver. E a palavra de Deus está repleta de registros que enfatizam exatamente essa questão. Lá em Jó, capítulo 28, verso 28, Salmos 111, verso 10, 112, verso 1, Provérbios, escritos por Salomão, no capítulo 1, verso 7, 9, 10, e ainda em Eclesiastes, capítulo 12, 13, que eu vou ler nesse tempo. Você pode pesquisar as outras referências, mas eu destaquei esse especificamente, Eclesiastes 12, verso 13, que diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Sem o comportamento correto diante de Deus, colocado nessa resposta que Jesus dera ao escriba, de amá-lo, jamais teremos comportamento correto perante o outro e em relação a nós mesmos. E quem dessa forma age, certamente vai estar agindo com integridade. A despeito disso, C.S. Lewis, falando sobre integridade, ele diz que integridade é tudo que você faz de forma correta, quando ninguém está vendo. Você não precisa que as pessoas estejam olhando para você, para que você faça a coisa correta. Integridade é viver de uma forma séria e coerente, consciente da presença de Deus, convicto de que Ele não só está presente, mas que Ele vê todas as coisas. Está aí o primeiro pilar, a primeira coluna nessa resposta que Jesus dera ao escriba, para mostrar a ética do reino de Deus. Ame a Deus. Mas nós temos ainda a segunda coluna. E a segunda coluna é amar a si mesmo. Amar a si mesmo. De um lado vemos muitas pessoas que não se amam, não se cuidam, agridem-se a si mesmas com palavras, ou até mesmo fisicamente. Por outro lado, vemos muitas pessoas que se cuidam com tanta intensidade, como se fossem os únicos seres humanos sobre a face da terra. Vão ao extremo da vaidade e busca insaciável da estética e do bem-estar. Não é que isso esteja errado. Não estou dizendo que isso está errado, mas o amor próprio, segundo a ética do reino de Deus, deve ser equilibrada. E o primeiro fundamento para o equilíbrio do amor próprio está na compreensão e aceitação do grande amor do Pai Celestial por mim e por você. Isso nós vemos também em alguns textos da palavra do Senhor, lá em João capítulo 15, verso 16, e na sua primeira carta, João 4, 10 e também 19 está colocado. E aqui eu destaquei o verso 19 porque todas essas questões é exatamente porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando entendemos a profundidade do amor do Senhor por nós, nós somos libertos, livres de todo desamor próprio, que muitas das vezes faz com que haja um total desequilíbrio.
O outro fundamento é que devo amar a mim mesmo na mesma intensidade que amo ao próximo. Quando compreendemos a ética do reino de Deus, que inclui outro no mesmo nível que o amor próprio, aí sim somos libertos de uma vida egoísta, hedonista e utilitária em relação aos outros. Amar a si mesmo. Então, se nós já vemos que a ética do reino de Deus, ela fala que nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus, e depois amar a si mesmo, nós já caminhamos para a terceira coluna, para o terceiro pilar da ética do reino de Deus, que é amar ao outro. As relações sociais são muito desafiadoras para o comportamento ético. A gente tem visto isso em todas as esferas da vida social. E na perspectiva humana, ou na perspectiva humanista, o que nós ouvimos muito é que implica em não fazer ao outro o que não gostaríamos que o outro fizesse conosco. Essa é uma perspectiva humana, mas a perspectiva cristã vai além. Significa fazer o outro o que queremos que o outro faça a nós. E aí, dentro dessa perspectiva cristã, nós podemos citar aqui alguns verbos que são tão poderosos quanto desafiadores, como perdoar, como saber ouvir, como tolerar, ser paciente, como apreciar, como suportar, respeitar, abençoar, submeter-se, compartilhar, dentre muitos outros. Na verdade, inúmeros textos bíblicos que trazem o padrão ético do reino de Deus para o nosso comportamento em relação às outras pessoas. Nós podemos citar aqui em Atos, capítulo 4, verso 32, Romanos, capítulo 15, verso 1, Gálatas, capítulo 6, verso 2, Efésios, capítulo 4, 2 e 3, e capítulo 5, versos 1 e 2, Filipenses, capítulo 2, verso 3, essas referências são todas para que você possa conferir como a Bíblia está realmente repleta deste padrão ético do reino de Deus. E eu posso encerrar aqui com a referência de 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 7, que diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, quando há amor. Amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Afinal, não poderia ser diferente. Deus me ama, mas ama o outro também. E é nessa perspectiva cristã que nós temos que estar olhando. Eu quero já caminhar para o nosso fechamento. E como nós dissemos que, lá no início, que todo dia nós estamos sendo desafiados a tomar decisões, a tomar posicionamento, hoje nos deparamos com muitos discursos sobre ética, em todas as áreas, nas classes sociais. É na área da educação, é na área da medicina, é na área do direito, é na área política, e até dentro mesmo das igrejas. Esse discurso sobre ética realmente é muito amplo. Mas, infelizmente, os seus comportamentos, além de não espelhar a definição etimológica em si, que já citamos no início, estão muito distantes da ética apresentada pelo reino de Deus, cuja base é o amor. Quando Jesus respondeu àquele escriba que queria saber a principal lei ou o principal mandamento, ele disse: amarás
Em primeiro lugar, o Senhor teu Deus, depois a si mesmo, depois ao outro. Não existe uma outra definição específica para que possamos agir com integridade, como disse o C.S. Lewis, quando definiu integridade, e dentro da ética que nós aprendemos no dicionário ou nos nossos estudos normais. A maior revelação do padrão ético do reino de Deus não é diferente. Ele pode ser visto e estudado na própria vida de Jesus Cristo. E se esses pilares, ou se esses conceitos que nós acabamos de citá-los, como amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao outro, ainda não foi suficiente para o seu entendimento, nós queremos sugerir aqui uma pergunta muito simples, que poderia ajudar a você e a todos nós a encontrar o comportamento ideal em cada circunstância ou em cada situação que você esteja vivendo, segundo a ética do reino de Deus. E essa pergunta seria: em meu lugar, o que faria Jesus? Pense nisso. Se foi difícil entender os pilares e as colunas da ética do reino de Deus, faça essa pergunta. Em meu lugar, Jesus tomaria a decisão? Em meu lugar, Jesus tomaria este posicionamento? Em meu lugar, a minha postura seria essa? Isso me faz lembrar de um livro best-seller que foi escrito lá nos idos de 1890 por Charles Sheldon, que dizia: em seus passos, o que faria Jesus? Quando olhamos a ética do reino de Deus sobre esse prisma, ou seja, dentro dessa pergunta que estamos sugerindo, em meu lugar, o que faria Jesus? Podemos entender perfeitamente a definição de integridade que C.S. Lewis colocou, quando ele afirma lá no final: ele não só está presente, mas que ele vê todas as coisas. Em meu lugar, o que faria Jesus? Vivemos, portanto, sob a égide da ética do reino de Deus, muito mais profunda, própria do Senhor Jesus. E viver sob a égide da ética do reino de Deus é amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Que Deus nos ajude, que nós saibamos entender, olhando para essa resposta que Jesus dera ao escriba, que amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo vai fazer com que hajamos com integridade sobre todo aspecto. Que Deus nos abençoe.